Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Ari e este é o meu canal Sob a Luz do Evangelho. O Anticristo se anunciou. Vamos à reflexão. Isaías 49. Leremos os versículos 1, 3, 13 e 14 para concluirmos aqui as nossas reflexões, ok? Ouve-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, me fez menção do meu nome. No versículo 3 diz assim: E me disse, tu és meu servo e Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. E no antepenúltimo, no versículo 13, ele fala: Exultai, ó céus, e alegre-te tu, terra, e vós, montes, estalai de júbilo. Exultai, ó céus, e alegra-te tu, terra, e vós, montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. É uma chamada para que todos nós se alegremos e que haja em nós contentamento. Contudo, continuando aqui, no versículo 14, porém, diz Sião: Já me desamparou o Senhor, e o Senhor se esqueceu de mim. Bendito é Deus, o Senhor dos senhores, o Deus dos exércitos, o Deus da glória. Glórias sejam dadas, todavia, a Ele, a esse nosso grandioso Deus. Irmãos, antes de vermos este trecho do vídeo, só para entendimento, eu quero dizer que todos os nossos vídeos trazem assuntos relevantes que nós indicamos a uma compreensão do que devemos ou do que devem ser feito para servir a Deus. Não devemos falar de placas, mas do verdadeiro evangelho, seja você evangélico ou não. Você precisa se atentar. Haverá sempre aqui no canal uma advertência para que você não se engane quanto aos falsos pregadores, aos falsos profetas. E muitos têm passado aqui pelos nossos vídeos e não fazem um comentário, não deixam um like. E isso nos deixa triste, pela quantidade de visualização que, embora alguns vídeos é pequena, outras é bem grande. Porque o like de vocês, irmãos, eles não só fará o canal crescer, como possibilitará chegar a muitas pessoas que querem conhecer uma palavra que muitas das vezes lhes preenche um vazio que sente na alma. A falta do evangelho verdadeiro, que possa falar com ele naquele momento de tristeza. Pense nisso, ok? Para que juntos reflitamos. Nós, aqueles que cremos em Cristo, que amamos a palavra de Deus, não se permita sermos enganados. Vejam esse vídeo que eu vou mostrar aqui para vocês com a máxima atenção, pois daí é que tiraremos as nossas considerações, ok? O Papa que se sentou. E que Deus abençoe Muhammad e a família de Muhammad, os imãs e os Mahdi e o Salam Taslimá. Estava no Vaticano, afirmava ser o porta-voz de Jesus, o representante de Jesus, o herdeiro de Jesus, o sucessor de Jesus e a voz divinamente nomeada de Jesus. Mas tudo isso é uma mentira. Jesus, alaihi salam, nomeou seu sucessor em sua vida e ninguém tem o direito de nomear além dele. Ele nomeou Simão Pedro quando disse: E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus.
Tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Então Jesus, alaihi salam, nomeou o primeiro de seus sucessores, e ele também nomeou o último, o Consolador. Ele disse: portanto, estou enviando a vocês profetas, sábios e mestres. Alguns deles vocês matarão e crucificarão, outros vocês açoitarão em suas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade. Ele também disse: por causa disso, Deus em sua sabedoria disse: enviarei a eles profetas e apóstolos, alguns dos quais eles matarão e outros eles perseguirão. Claramente, Jesus falou de profetas que viriam após ele, e ele nomeou o principal entre eles. No entanto, eu lhes digo a verdade. É conveniente, disse Jesus, para vocês que eu vá embora, pois se eu não for, o Consolador não virá até vocês. Mas se eu partir, eu o enviarei a vocês. E nunca houve um homem na história que reivindicou ser esse Consolador, exceto o melhor de todos os profetas, o mestre da humanidade, Muhammad Rasulullah, Alá, o Todo-Poderoso, e sua família. Que a paz esteja com você. Ele se tornou o herdeiro dos mensageiros, o sucessor de Jesus e o pai da humanidade, o verdadeiro Papa. E como todo profeta fez antes dele, Davi nomeando Simão, Moisés nomeando Josué, Jesus nomeando Simão Pedro, assim. Também Muhammad nomeou seus sucessores. Em seu leito de morte, ele ditou a Ali ibn Abi Talib, alaihi salam, que após ele viriam 12 imames que seriam para ele como os discípulos foram para Jesus, exceto que eles seguiriam em sucessão. E depois deles viriam 12 Mahdis, os sucessores do Imam al-Mahdi, alaihi salam. Os Mahdis Muhammad ibn al-Hassan al-Askari, alaihi salam, o remanescente de Deus na terra, Baqiyatullah. É filho de Nerges, alaihi salam, descendente de Simão Pedro, e de Imam al-Hassan al-Askari, alaihi salam, descendente de Muhammad Rasulullah. E assim nele está o sangue judaico dos apóstolos de Cristo, o sangue dos cristãos da Europa e o sangue do melhor da criação, Muhammad al-Ali, alaihi salam. E no testamento do profeta Muhammad está escrito: os 3 primeiros sucessores do Imam al-Mahdi são Abdullah, Ahmad e al-Mahdi. Eu sou Abdullah, o sucessor do Imam al-Mahdi, o sucessor do Consolador Ahmad, o sucessor de Simão Pedro, o sucessor de Muhammad, o sucessor de Jesus Cristo. Eu sou o verdadeiro e legítimo Papa. Eu sou a prova para os cristãos. Eu sou filho dos muçulmanos através de meu pai e filho dos cristãos e dos judeus através de minha mãe. Eu sou filho do Oriente através de meu pai e filho do Ocidente através de minha mãe. Eu sou como Zulkarnain, com um chifre no leste e um no oeste, e sou o herdeiro de tudo o que está entre eles. Eu sou mais conhecedor do que qualquer falso papa, e fui nomeado pelo nome e pela vontade dos profetas. Meu nome também está na língua de Isaías, que profetizou sobre o servo justo, e ele disse: ele verá sua descendência e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. De acordo com vocês, Jesus, alaihi salam, não teve descendência, e seus dias foram interrompidos. Mas eu sou esse servo. Eu sou Abdullah, o servo justo de Deus. Eu sou também o servo justo mencionado por Jesus quando ele disse: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem seu Senhor fez governante sobre sua casa, para dar-lhes alimento no tempo devido? Bem-aventurado é aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, encontrar assim fazendo. Em verdade vos digo que ele o fará governante sobre todos os seus bens. E eu fui feito governante sobre todos os seus bens. Agora, ó cristãos do Oriente e do Ocidente, ouçam-me e obedeçam. Eu sou um mensageiro enviado a vocês por Jesus, os cristãos, alaihi salam. Paulo é falso e os desviou do caminho.
A igreja está corrupta e não mais sustenta a lei de Deus, nem defende os oprimidos. O papado foi roubado e o herdeiro legítimo foi posto de lado. Não há mais ninguém além de mim a quem vocês são obrigados a obedecer. Que Deus seja testemunha de que eu proclamei. Bom, irmãos, como os irmãos veem, aqui está o vídeo de Abdullah Hassan, no qual ele fala que Paulo é falso. Para muitos irmãos, está aqui a prova de que Cristo nos amou, embora que o amor de muitos tenha se esfriado, tem se sufocado e perdeu-se no tempo, ao deixarem, ao abandonarem a igreja que conduz a verdade, acreditando nas palavras persuasivas do efeito anticristo oculto nas pregações calvinistas dos muitos desigrejados que ressurgem todos os dias na internet, dizendo que estão livres do sistema. Mas, irmãos, o verdadeiro sistema é o mundo com as suas concupiscências, onde todos fazem o que querem. A palavra de Deus, ela sempre nos deu o conforto, a segurança de saber que Ele nunca nos abandonou. A palavra de Deus, ela tem a verdade pura e verdadeira. Por isso, nós devemos ter um cuidado enorme ao ouvir e se deixar ouvir pela pessoa do anticristo, em que a palavra diz que, se possível, enganará até aos escolhidos. Conforme está no livro de João, nos versículos que se seguem. Este homem que nós estamos vendo aqui no vídeo, eu vou colocar a imagem dele bem maior, Abdullah Hassan Aba al-Sadiq. Ele se diz o sucessor de Jesus Cristo e insinua que Jesus foi inútil, que abandonou seu rebanho, e que Paulo foi um mentiroso, tentando te enganar pela passagem bíblica a qual Jesus se referia àqueles falsos pastores que abandonaram as ovelhas. Mateus 24, ela se enquadra perfeitamente na voz deste anticristo. Mais uma vez, Satanás tentou se apoderar da palavra para tentar enganar, e fato é que já conseguiu atrair e conquistar multidões. Ele fala ou pretende falar com todas as nações, tribos e línguas, conforme está nas Escrituras, e conforme ele tem se posicionado e demonstrado esse interesse ao dizer que seu intuito é unir a todas as nações, promover a paz, dar segurança às viúvas e aos órfãos, porque conforme ele diz que Cristo nos deixou, ao insinuar que a missão de Cristo foi inútil, foi vaga, ou seja, não fora completada, que nós, ao seguir as doutrinas ensinadas pelo apóstolo Paulo, nós estamos caminhando para o inferno. Ele fala que se o sacrifício que Jesus fez tivesse sido válido, não precisaria ter ele enviado o Espírito Santo como seu sucessor e como ele próprio, dizendo estar escrito sobre ele em Isaías, na passagem de Isaías 42, que diz o servo do Senhor, como nós lemos aqui na nossa reflexão. Mas o fato é que ele nunca é mencionado em Isaías, e sim o nosso Redentor, Jesus Cristo, como está lá em Isaías. Como eu acabei de dizer aqui no livro de Isaías 42, o servo do Senhor, que é assinalado aqui nas nossas reflexões. Por isso, irmãos, nós devemos estar bem atentos, e por isso eu escolhi esta reflexão para nós, os que cremos em Cristo Jesus, seguir os seus mandamentos através dos ensinos pautados por Paulo,
pois somente Jesus, o servo do Senhor, trará a salvação a nós. Por isso, ele deu ordens expressivas a Paulo quanto a não dermos ouvidos a outro evangelho, que não seja este mesmo. Ainda que apareça um anjo, que este seja anátema para nós. O que Paulo nos advertiu, hoje estamos presenciando a olho nu, face a face. Irmãos, irmãs, embora já tenha alguns dias que o Dia das Mães se passou, e verdade é que para mim são todos os dias o Dia das Mães, o amor de mãe é apontado por todos como o mais sublime, não só apontado, mas como a mais elevada, a mais dedicada das mães, não teria um amor como o amor de Cristo pela humanidade. A mais fiel e mais nobre dos sentimentos de amor que um ser humano possa demonstrar para o outro não se iguala ao de Cristo. Por isso, o Senhor escolheu para definir o seu amor por nós. Nem o amor de mãe é capaz de superar o amor que Deus demonstrou, que Cristo demonstrou pelo ser humano. Ainda que não haja amor terrestre igual ao amor de mãe, ele nasce com dores, ele se nutre de afeição, dedicação e sacrifício, noites insones, fronte apreensiva, mãos trêmulas, mas roupa lavada, comida no prato. A mãe se entrega à renúncia para servir ao filho, se entrega à dor quando seu filho sofre, se entrega à ferida se ele experimenta um revés, se entrega ao orgulho e se alcança um mérito e se entrega à incontida alegria de seu filho, quando ele é laureado pela vida, pela vitória. No entanto, diz o Senhor, ainda que uma mãe venha a se esquecer do seu filho, do seu ventre, eu jamais me esquecerei de ti. Ele quer dizer, irmão, que o seu amor por nós é superar e supera o amor da mãe mais dedicada que possa existir em terra. Amigos, o que estamos presenciando nada mais é que a manifestação do anticristo também na terra. Todos os sinais apontam para o fim dos tempos. Não há mais tempo, irmãos. Até os cientistas, nesses últimos dias, se você pesquisar aí no Google, você vai ver que eles foram obrigados a admitir que o tal Big Bang nunca existira e que através de um supercomputador e um satélite foi descoberto uma estrela muito mais antiga que a tal explosão cósmica chamada Big Bang, que há uma estrutura da qual jamais imaginaram existir lá em cima. E a pergunta que eu faço é, que estrutura será essa? Que infinitamente gigantesca. Vocês terão que se decidir. Ficar disperso da igreja não é a melhor opção, não é a melhor escolha. Diferentemente desses que já estão entregues às correntes malignas, devemos nos achegar mais e mais ao nosso Redentor. Somente Ele irá nos dar a certeza de que em nossas perseveranças, por sua vinda e a nossa esperança por sua vinda, obteremos a nossa vitória, porque é somente em Cristo que haverá a paz tão esperada e não será nenhum outro que vai nos prometer paz. Tessalonicenses capítulo 5 diz, quando lhe oferecer paz, haverá repentina destruição, porque não é o Cristo, irmão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Vocês estão entendendo, irmãos? Para nós que estamos em Cristo, não seremos pegos de surpresa. O anticristo oferece uma paz que não é paz, uma proteção que não é proteção, pois tudo nele é engano. E tudo isso, irmãos, ainda ficará pior. O príncipe das trevas vem com sinais e prodígios, porque está escrito sobre isso. Ele fará descer fogo dos céus para tentar enganar os escolhidos e de uma maneira sutil se porá contra tudo o que a Deus
como acabamos de ver ele falar a respeito do apóstolo Paulo. Mas aqui na nossa Bíblia, em 1 João, no versículo 28, diz: E agora, filhinhos, permanecei nele, em Cristo, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda através do anticristo. Não sejamos confundidos. Voltando aqui às Escrituras, um pouco mais atrás, diz no versículo 18: Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, aqueles que estão abandonando as igrejas, abandonando o corpo de Cristo. Por isso, conhecemos que é a última hora. É um sinal dos tempos, irmãos, do final dos tempos. Irmãos, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu agradeço a todos que estiveram comigo até aqui. Não percam o próximo vídeo que farei. Eu falarei um pouquinho mais sobre o universo, para que nós possamos entender a posição que nós estamos, para que nós possamos entender que é o último tempo, porque todos os sinais se convergem para um ponto: a vinda de Jesus, ok? Agradeço mais uma vez a todos que estiveram comigo até aqui o final. Não se esqueçam de dar o like, de fazerem comentário, nem que seja para colocar o nome e a cidade de vocês, ok? E não se esqueça que os outros vídeos estão aí e são importantíssimos para o nosso aprendizado, tá ok? Um abraço e que a paz de Deus, o seu amor e a sua graça esteja não só no seu coração, mas no coração de todos os seus familiares. Até o próximo vídeo.